Olá, meus amigos do canal Net Cidade. Hoje o programa Circuito Net está aqui na Igreja do Imbaré, em Santos, que é a Igreja de Santo Antônio. No mês de junho, comemora-se o mês do Santo Casamenteiro e muita gente passa aqui para conhecer um pouquinho das histórias desse santo. E dessa vez é hora do Circuito Net marcar presença e mostrar para você tudo de melhor aqui na Igreja do Imbaré. Remonta a uma pequena capela erguida em 1875 por Antônio Ferreira da Silva Júnior, o Visconde de Imbaré, que foi entregue em 1913 aos frades franciscanos que iniciaram a nova edificação em 1930. Uma obra que chama a atenção de muitos que passam todos os dias ali na porta. E dessa vez é hora do programa Circuito Net marcar presença em mais uma obra aqui da nossa região. E olha, gente, estamos começando aqui esse programa na Igreja de Imbaré, a Igreja de Santo Antônio, e eu tenho a honra agora de apresentar para vocês a vovó sabe tudo, a dona Ideli Nascimento. Ela já trabalha aqui na igreja. Primeiro, é um prazer falar com a senhora. Estou muito feliz de conhecer a senhora. Esse bate-papo que a gente fez aqui foi muito bacana. E a senhora já trabalha aqui há 1 ano e meio, né? Isso, eu sou monitora de turismo da Secretaria de Assistência Social aqui da Prefeitura de Santos. E trabalho aqui na Basílica Santo Antônio do Imbaré, que vou ter o prazer de apresentar para vocês. Olha que legal! E conta pra mim, como é que é esse trabalho, esse prazer de contar para milhares de pessoas a história de Santo Antônio? É muito prazeroso, né? É muito, porque na verdade assim é uma troca muito rica, né? Tem a parte que a gente faz de mostrar toda a história dele, todo esse conhecimento, e a gente acaba tendo uma vida muito mais produtiva mesmo, né? Conseguindo passar tudo isso para os visitantes que vêm aqui na igreja. A senhora é aposentada, né? Sou aposentada. Olha que legal. O projeto, gente, Vovô Sabe Tudo, ele tem há 16 anos aqui em Santos e ele é em parceria com várias secretarias de Santos. Quem cuida é a assistência social, mas ele passa por outras secretarias, como a de turismo, e aí trazem outros vovós para a nossa região. E não tem só aqui, tem também no aquário, tem no orquidário. É muito bacana porque você chega no local e aí tem uma vovó como essa, muito simpática, para contar para nós, né? É isso. Então, com relação à Basílica, aqui antes tinha uma capelinha, era a capela do Barão do Imbaré. O Barão do Imbaré era quem era o dono de todos os terrenos dessa região, né? Então, ele e a mulher eram muito devotos de Santo Antônio e tinham essa capelinha aqui, em 1875. Ela é recente, né, a igreja? A igreja, 68, né? Essa basílica, ela foi construída em 1930, mas existiu uma capelinha aqui nesse espaço desde 1875, que era do Barão do Imbaré, né? Aí o barão e a mulher faleceram, né? Houve uma primeira reforma, né? Em 1911, quando veio o padre Gastão de Moraes. Depois disso, o movimento religioso continuou sendo muito grande. Teve uma outra reforma em 1915. Inclusive, nessa segunda reforma, o projeto era do Maximiliano Rell, que é o mesmo que fez a Catedral de São Paulo. Ele construiu, né, outras catedrais e aí veio para Santos. E o fato legal da gente falar também, a igreja, ela foi construída ela foi construída por fora da capela, a capela estava dentro, né? Exatamente. Quando começou essa construção aqui em 1930, a capela anterior estava dentro. Até 1934 ela ainda estava dentro, depois é que ela foi derrubada e foi erguida essa. Com o estilo da igreja a gente já percebe que ele é bem conservado daquela época e até hoje tem todo o restauro, esse cuidado, né? Existe um cuidado constante, né? A igreja é de estilo neogótico, por isso que você teve a sensação que ela é mais antiga que os 68 anos que ela tem. Quando a gente conversou, eu cheguei para a dona Ideli e falei para ela, mas essa igreja só tem 68 anos? Porque realmente, a gente olha para fora e a gente pensa, não, tem mais de 100 anos, mas não. Tem só 68 anos, é aquela conservada e é um estilo muito bacana e é uma das principais igrejas da Baixada Santista. Eu acho que até falei agora na abertura, muita gente vem para cá, em frente à praia, todo mundo quer casar nessa igreja, né?
É, porque ela é uma basílica, né? Ela foi elevada à categoria de basílica em 1952, justamente por causa desse porte artístico, arquitetônico, por causa do movimento religioso também, que sempre foi muito grande aqui. Olha que legal, então vamos conhecer a história da igreja de Santo Antônio, a única basílica, né? Isso, A única aqui da basílica. Baixada é. Então vamos agora entrar para conhecer junto com a vovó Sabe Tudo. Vamos lá. A Basílica de Santo Antônio do Imbaré apresenta arcos ogivais, vitrais e rosáceas, uma construção no estilo gótico e simétrico. Tudo que tem de um lado, tem de outro. No alto da torre direita, 5 sinos chamam a atenção, e todos com nome: São José, São Francisco, Ave Maria, Anjos da Guarda e Santa Lucila. Na entrada, sobre a porta principal, um belo tímpano, uma composição clássica que mostra Santo Antônio recebendo o menino Jesus das mãos da Virgem Maria. Em volta tem as imagens de São Pedro e São Paulo, simbolizando os pilares da igreja. Mais abaixo vemos as placas circulares, que representam os fundamentos apostólicos. Ao todo, existem 12 distribuídos pela igreja. Na entrada nártex, ou antecâmara, o piso original foi restaurado de porcelana, o que antes não era considerado um piso sagrado. Mais à frente, vemos a imagem de Santo Antônio, que foi guardada desde o século XIX e recentemente feito um belo restauro, que dá vida e ilumina a entrada da Basílica de Santo Antônio. Olha, gente, agora a dona Ideli vai contar pra gente aqui as curiosidades, as características da igreja. A igreja, ela mostra os 3 votos religiosos, ou 3 conselhos religiosos, tá? Que são aqui, ó, no São Francisco, a pobreza. Na direção do altar, no teto, você vê o anjo pisando nas riquezas. Lá em cima está escrito, tá vendo? Pobreza. Né? Aqui um outro voto, no São José, né? Na direção aqui do altar, em cima o anjo com as regras franciscanas na mão. Né? Lá em cima está escrito obediência. Tá? Aqui na Nossa Senhora de Lourdes, né? Na direção no teto é o quadro onde tem o anjo da pureza. Né? E aqui no quarto altar do Sagrado Coração de Jesus, né? Na direção, aqui o quadro do teto, é o anjo da oração. A gente né? não sabe qual que é a mais bonita, né? Todas essas pinturas foram feitas por 2 irmãos italianos, que foram os irmãos Gentili, né? Mas a maior parte das pinturas foram feitas pelo Pedro Gentili. Se você observar, quando você andar aqui pela igreja, você vai ver um P. Gentili nos quadros. E o legal falar que o material que ele usou, né, por causa da madeira, aqui não tem vela, as velas elas são eletrônicas, né, para acabar não estragando o material, né? Não, é também porque os altares e as imagens são todas de madeira. Então não dá para uma pessoa chegar e acender uma velinha ali no altar quando ela está fazendo uma oração. Né? Então aqui os velários são todos eletrônicos. E aqui no espaço entre esses 4 altares que eu estava te falando agora, dos conselhos, você tem os confessionários. Né? Esses espaços são chamados as capelas de reconciliação. Então tem 4, tem 2 aqui e 2 desse lado, que é aquela coisa da simetria do gótico, que tem de um lado e tem de outro. Né? Isso. Tá? Então, esses espaços você vai encontrar quadros na lateral, todos eles evocam o perdão e a misericórdia. Olha que lindo. E outra coisa bacana também a gente falar, são os vitrais. Eles são, a gente está vendo aqui, todos são lindos, o acabamento, né? Isso. E, na verdade, todos os vidros, eles são nacionais, da Casa Azuca. Só os que foram feitos com vidros importados da Europa foram aquelas rosáceas lá. O trabalho artístico é muito bonito, né? O altar-mor e esses 2 altares aqui, Nossa Senhora de Lourdes e esse aqui do Sagrado Coração de Jesus, eles vieram do Rio Grande do Sul. Tá? Foi feito por um ateliê de serviços religiosos do Henrique Rudger. Tá? Depois a coisa foi ficando muito cara, né? E aí eles mudaram. Tanto que esses 2 altares aqui, o de São Francisco e o de São José, já veio do Espírito Santo do Pinhal.
né? E você pode, se você observar, eles são um pouquinho diferentes, né? Ao todo, a Basílica de Santo Antônio do Imbaré tem 44 pilares de sustentação que erguem a igreja. O altar-mor veio do Rio Grande do Sul e a imagem de Santo Antônio tem 2,80 metros. Abaixo, 3 anjos representam 3 virtudes: fé, caridade e esperança. Olha, gente, aqui no programa Curtonet nós vamos conversar agora. Eu tenho a honra de conversar com o arquiteto aqui da Basílica, ele também é da Diocese de Santos, que é o Fernando Gregório. Fernando, é um prazer falar com você. Obrigado por essa entrevista aqui na Basílica. Viu? Obrigado pela oportunidade, né, que vocês dão à nossa paróquia, né? Mês bastante intenso. Nós temos, além da entrega oficial da face reconstruída de Santo Antônio, o início da trezena, né? São 13 dias que nos preparam para a grande celebração do dia 13 de junho, quando a igreja toda celebra Santo Antônio de Pádua e Lisboa, né, que é o nosso padroeiro. Mas aqui no Imbaré, o nome Imbaré por causa da localização, mas é mesmo Santo Antônio de Pádua, de Lisboa, do Valongo, é o mesmo, né? Com a reconstrução facial de Santo Antônio, nós temos a oportunidade de resgatar o homem, né? Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo, né? O nobre português, nasceu em Lisboa em 1195, foi frade agostiniano, depois se encantou com os princípios do franciscanismo, uma ordem fundada por São Francisco de Assis, passa então a ser um religioso, um frade menor franciscano. Aí então ele muda o nome para Frei Antônio de Santa Cruz de Coimbra, né? Parte missão para a África, para o Marrocos. Essa missão não é bem sucedida, vai para a Itália, tem novo contato com os frades franciscanos. Lá ele se revela como um exímio pregador. Santo Antônio era uma das mentes mais brilhantes do século XIII, o maior pregador popular, quem sabe que a história da igreja já registrou. E desenvolve toda a sua vida. Ele era novo, né? Novo, ele morreu com entre 36 e 39 anos, né? Existe uma dúvida aí com relação ao ano de seu nascimento, ou 1190 ou 1195. Mas mesmo assim, foi um homem que dedicou toda a sua vida para a defesa dos pobres, defesa da família, dos injustiçados. Santo Antônio era alguém que desafiava as injustiças, os poderosos em praça pública. Então não era só essa figura mansinha com um lírio, com o menino Jesus. Não, era alguém que se impunha na defesa dos fracos, dos oprimidos, dos injustiçados. Por isso a grande devoção a Santo Antônio se tornou tão popular, né? Porque ele sempre saiu em defesa do povo, daqueles que eram oprimidos por situações injustas, né? Nós temos aí o grande movimento do pão dos pobres e a distribuição do pãozinho de Santo Antônio, porque é uma marca registrada dessa devoção. Santo Antônio é aquele santo que nos ensina a ser próximos uns dos outros. O processo de canonização de Santo Antônio é um recorde na história da igreja. Jamais nenhum santo, né, vai pelo menos se aproximar. O processo dele levou exatamente 11 meses e 17 dias. Né? Eu queria que você contasse uma passagem muito importante, que é, tem onde muita gente fala até hoje, de tirar o pai da forca. E é por causa de Santo Antônio isso aí, né? Isso, muito provavelmente, porque uma das legendas, né, que foram escritas sobre a vida de Santo Antônio narra o seguinte, que Santo Antônio estava na Itália, em Lisboa, Portugal. O pai dele é acusado injustamente de um crime que não tinha cometido, tinha sido condenado, estava sendo levado para a forca. Por uma revelação sobrenatural, Santo Antônio ficou sabendo do que estava acontecendo e se transporta imediatamente para Lisboa. E lá ele sai em defesa do pai. E o juiz pergunta, mas como é que você vai provar a inocência do seu pai? Santo Antônio leva a todos então para o cemitério, pede que se abra a tampa do sepulcro e pergunta para o defunto, olha, foi Martim Vicente de Bulhões o teu assassino? E o cadáver espantosamente responde não. Né? Então esse milagre é muitas vezes reproduzido em quadros, em telas, e também se encontra aqui num dos vitrais laterais da nossa basílica.